A paz do Senhor para os irmãos. Dando início a mais um comentário da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. E como os irmãos sabem, nós estamos diante de uma edição especial, abrangendo tanto as lições de jovens e adultos. O comentarista dessa lição é o saudoso pastor Eurico Bergsten. E esta lição foi lançada em 1993. O pastor Eurico Bergsten, missionário, ele comentou ao todo 35 lições. É um dos maiores comentaristas das lições da editora CPAD. A nossa lição, irmãos, desse estudo compreende tanto o livro de Daniel, tanto o livro de Esdras, Neemias, profetas Ageu e Zacarias. O título da lição ele vai dizer os princípios divinos em tempos de crise. O subtítulo diz a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Serão o título dessa lição agora, a gente estamos na lição de número 2. Ele vai dizer o seguinte: despertamento espiritual, um milagre. 4 tópicos serão apresentados nesse estudo. Tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Tópico 2. As finalidades do despertamento. Tópico 3. Deus cumpre as suas promessas. E tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O título da lição, irmãos, ele vai dizer o seguinte, despertamento espiritual, um milagre. Irmãos, o que é um despertamento espiritual? Quando que ele acontece? Vamos ver o seguinte, antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios das Sagradas Escrituras, dá-se um despertamento espiritual. Foi assim no tempo de Josias e na época de Esdras. Observe que mesmo se verifica quando o povo de Deus hoje predispõe-se a executar as tarefas que o Senhor lhes entrega. Mas o que é necessário para viver um grande despertamento espiritual? Em primeiro lugar, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras e esposar todos os seus princípios. Neste ponto, devem cair por terra as nossas conveniências e comodidades. Somente a vontade de Deus é o que interessa. Notemos que o grande avivamento de Josias começou exatamente quando os líderes do povo começaram a examinar detidamente as Sagradas Escrituras. De outra forma, continuariam no mesmo marasmo. E agora, em segundo lugar, é necessário buscar um redobrado favor à presença de Cristo. Afirmou certa vez um teólogo que a história se cala acerca dos avivamentos que começaram sem oração. Quer nos tempos bíblicos, quer nos dias de hoje, não pode haver avivamento sem oração. É um pressuposto básico do qual não podemos fugir. Irmãos, a oração é primordial para a vida do crente. Em terceiro lugar, não podemos perder o nosso primeiro amor. A igreja de Éfeso, por exemplo, sofria deste mal crônico. Observe, exteriormente, não poderia haver igreja tão ortodoxa que observava a doutrina do Senhor como aquela. No entanto, estava longe do seu primeiro amor. E se a força do nosso amor não corresponde aos primórdios da nossa fé, carecemos rogar das misericórdias do Senhor, para que um novo despertamento espiritual venha renovar o nosso amor. Ainda no título, despertamento espiritual, um milagre. Eu destaco agora a palavra milagre. O que é um milagre? Milagre é uma intervenção divina, algo que vem da parte de Deus e não do homem. Observe a mulher do fluxo de sangue. Ela precisava de um milagre. Os seus esforços humanos, o seu dinheiro havia se esgotado. Então aquela cura, aquela salvação dependia-se somente de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de Deus. Não precisamos de palavras que massageiam nossos egos. Precisamos de uma cura espiritual, um verdadeiro avivamento para os dias de hoje. A leitura bíblica em classe, eu sempre destaco a leitura bíblica em classe para você que não tem a revista da editora CPAD, que talvez não tenha, são 2 referências nesse estudo. É Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 7, e Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Observe o texto da leitura bíblica em classe. Essas 2 referências que o comentarista colocou aqui, irmãos, quando você pega a sua Bíblia, você vai observar que Esdras e Neemias eles estão paralelos, mas ali nós temos
temos uma diferença de quase 80 anos entre um texto e outro. Esdras veio primeiro para ajudar na reconstrução do templo, e depois Neemias na reconstrução da cidade, na reconstrução do muro. E como nós descobrimos isso, irmãos? Eu indico para os irmãos uma Bíblia cronológica, vai aparecer aqui agora. Observe que quando você tem em mãos essa Bíblia proporciona ao estudante das Sagradas Escrituras a ampliar a visão dos acontecimentos e o contexto de cada ocasião. Por exemplo, você pega um salmo. Qual foi a ocasião que este salmo foi escrito? Quando você pega o contexto do que estava acontecendo na vida do salmista, amplia-se a sua visão. E a Bíblia cronológica te dá esse recurso. Super indico para você. Irmãos, quando se fala em avivamento, nós temos que destacar este pastor, Carlos Finney. Já ouviu falar sobre este pregador? Ele é identificado como o apóstolo dos avivamentos. Diz-se acerca desse pregador que certa vez, depois de ter ministrado a palavra na cidade de Gouverneur, no estado de Nova York, não houve baile nem representação de teatro na cidade durante 6 anos. Vejam, a cidade foi impactada com o poder de Deus. Calcula-se que durante os anos de 1857 e 1858, mais de 100 mil pessoas foram ganhas para Cristo pela obra direta ou indireta de Finney. Ele escreveu uma teologia sistemática, e observe que para se ter uma teologia sistemática, vejam a complexidade do que é escrever, e Deus o capacitou. Também o nosso comentarista, o Wilco Bergsten, ele também tem uma teologia sistemática. Finney dizia o seguinte, dei grande ênfase à oração. Vejam, mais uma vez a oração, como indispensável se realmente queríamos um avivamento, em vez de ocupados em palestras. Então, toda a vida espiritual do crente deve ter a sua base na oração. E Deus é quem nos desperta para orar. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E eu quero destacar 2 palavras, a palavra tempo. A palavra tempo aqui, isto digo conhecendo o tempo. Que tempo é esse que nós devemos conhecer? É o tempo de Deus. A palavra empregada aqui por Paulo para tempo é a palavra kairos ou kairos, que quer dizer tempo adequado ou tempo apropriado. É o tempo de Deus. Não temos que estar preocupados ao tempo cronológico, o tempo do homem. Vejam que o tempo kairos é indispensável para a vida do cristão. E eu também destaco a palavra despertarmos, que já é hora de despertarmos do sono. A palavra despertarmos quer dizer erguer. Nós precisamos nos erguer, nós precisamos nos levantar, acordar, ficar de pé. Observe que quem precisa ser despertado, geralmente é a pessoa que está enferma. É aquela pessoa que até está morta. Isso no contexto espiritual, cheia de ruínas. Observe que Jerusalém estava em ruína completa e precisavam-se de homens e mulheres a se despertar para reconstruir Jerusalém. E observe que essa reconstrução não é só física, mas também tem a sua abrangência espiritual. De modo metafórico, levantar-se da preguiça e da letargia. Quem não conhece o versículo de Abacuque, o profeta filósofo? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A palavra aviva, já que nós estamos falando sobre avivamento e precisamos entender o que é o avivamento, como vem o avivamento, aonde se aplica o avivamento, a palavra avivar significa vivificar, sarar. Quantas almas, quantos corações precisam ser sarados? A palavra avivamento significa renovar. A palavra avivamento significa ressuscitar. Quantas pessoas já mortas
espiritualmente. E a palavra também avivamento, se você tem o seu coração avivado, alguém diz, olha, eu não preciso do avivamento porque eu estou avivado. Mas a palavra avivamento também significa conservar. Então, quando se diz avivamento, é tanto para aquele que está morto espiritualmente, mas também para aquele que está aceso, onde nós precisamos ser conservados nesta postura espiritual. Hoje, irmãos, olha só, existem muitas estratégias, métodos e técnicas de avivamentos. Um verdadeiro embuste de crescimento de igreja. Então, biblicamente, basilando na oração, e como diz o título da nossa lição, o avivamento vem de Deus, um verdadeiro milagre. Nós, como servos de Deus, nos colocamos à disposição a buscar um real avivamento, mas o avivamento vem da parte de Deus, vem um poder do alto e este poder não está no homem. A verdade prática, ela diz assim, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Irmãos, eu destaco para os irmãos a leitura diária. Já viu quando você tem a sua revista da escola dominical e ali semanalmente é apresentado alguns versículos para que você acompanhe, ali você pode fazer o seu devocional, fazer o seu culto doméstico e vejam só como o comentarista ali colocou, como nós precisamos despertar. E vai aparecer aqui na tela agora algumas situações de despertamentos, despertamento à vida de louvor, despertando a vida de louvor, despertando a vida de oração, despertando para aprender, despertando o dom que há em ti, quantos dons espirituais que Deus já falou, capacitou e muitas pessoas têm enterrado os seus dons. Despertando para a peleja, é a hora de despertar. Então, acompanhe, faça o seu devocional utilizando essa leitura bíblica diária. Irmãos, voltando agora à nossa lição, o contexto histórico. O decreto de Ciro já estava lavrado. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o Santo Templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil. A maioria dos judeus estava acomodada à vida da Babilônia. Olha que coisa terrível! E não estava disposta a voltar à terra de Israel para executar o plano de reconstrução. Observem, eu já estava estabelecido, constituí família, 70 anos ele estava em Babilônia e saiu um decreto para eles retornarem para Jerusalém. Muitos deles não quiseram. Irmãos, abra sua Bíblia em Salmo 137, versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Em outra tradução vai dizer, arranque-se a minha mão se eu me esquecer de Jerusalém. Irmãos, traduza isso para uma postura espiritual. Tem pessoas que se acomodou tanto com os recursos do mundo, com as comodidades, que se ouve-se uma palavra de salvação, que Cristo vem buscar a igreja, ele fecha o coração. Tamanha é a indisciplina de querer morar no céu com o Senhor. Hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que estão se preparando, se adequando para se estabelecer aqui, parece que perpetuamente nessa terra. Então, somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários ao desempenho de semelhante tarefa, de reconstruir Jerusalém. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor suscitou homens que não se prenderam às coisas efêmeras da vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. Abra sua Bíblia no versículo 5 da leitura bíblica em classe. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então o nosso despertamento vem da parte de Deus. É um despertamento, irmão, semelhante que tanto precisamos nesses tempos difíceis. Ciro, e nós na primeira aula já pedi para os irmãos destacarem este nome. Quem era Ciro? Ciro era rei dos persas. E ele fez uma coalizão entre medos e persas. A religião da Pérsia tinha dois deuses principais. Um deus bom e um deus do mal. Ciro não se converteu. Ciro era um deus pagão, mas Deus
que opera tanto seu querer como efetuar, ele chama quem ele quer. E ele chamou Ciro e usou como instrumento para favorecer Israel. Observe o versículo 2 de Esdras, capítulo 1. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus. Esse Senhor Deus dos céus que Ciro está enaltecendo não é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele tem a ideia, como a sua religião apresentava dois deuses principais, um Deus do bem e um Deus do mal, ele entendia que esse era o Deus do bem. Por isso que ele diz o Deus dos céus. Ele não está fazendo alusão ao Deus de Israel. Só os israelitas, vejam como alguém vai dizer que isso foi uma causalidade. Mas, irmãos, só os israelitas puderam voltar do cativeiro e alcançar o favor daquele rei, onde ele promete prata, ouro, recursos para poder reconstruir aquele templo, reconstruir a cidade. Tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, vejo que ele promove todas essas mudanças no primeiro ano do seu reinado. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Daniel foi um instrumento para orar, nós já vimos na aula passada. Mas o despertamento veio do próprio Deus. Daniel foi um instrumento. O despertamento não foi por causa das orações de Daniel. Daniel cooperou para aquela obra. E como nós temos que cooperar para o despertamento das nossas igrejas locais e até a universal. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então um ora, um clama, um pede, outro suplica, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Tudo vem da parte de Deus. E ainda João 3, 8. Jesus disse, o vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, vejam só que riqueza. Isso não está na Bíblia. Eu vou ler aqui 3 parágrafos do livro de Flávio José, foi um historiador, História dos Hebreus. A Bíblia não narra, mas vejam só como se completa com o nosso estudo. Ouça essa narrativa. Eis o que declara o rei Ciro. Cremos que o Deus Todo-Poderoso, que nos constituiu o rei de toda a terra, é o Deus que o povo de Israel adora. Pois ele predisse por meio de seus profetas que nós traríamos o nome que trazemos e reconstruiríamos o templo em Jerusalém, na Judéia, consagrado à sua honra. Ciro ele ficou vislumbrado quando ele leu no profeta Isaías, 200 anos antes, o seu próprio nome de que Deus iria usá-lo. Esse soberano, continuando a narrativa, esse soberano falava assim porque lera nas profecias de Isaías, escritas 210 anos antes que ele tivesse nascido e 140 anos da destruição do templo, que Deus lhe tinha feito saber que constituiria a Ciro rei sobre várias nações e inspirar-lhe-ia a resolução de fazer o povo voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. Essa profecia causou-lhe tal admiração que, desejando realizá-la, mandou reunir na Babilônia os principais dos judeus e anunciou que lhe permitia voltar ao seu país e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo, que eles não deveriam duvidar de que Deus os auxiliaria nesse desígnio e que escreveria aos príncipes e governadores de suas províncias vizinhas da Judéia para que lhe fornecessem o ouro e a prata de que iriam precisar e as vítimas para os sacrifícios. Este rei ele ficou tão encantado com a profecia de Isaías que favoreceu, foi benevolente aos israelitas. Irmãos, nenhuma nação alcançou este favor daquele rei. Então nós vemos ali uma operação de Deus em favor do seu povo. Tópico 2. As finalidades do despertamento. Ponto 1. A restauração nacional de Israel. Esdras 1, como nós já vimos, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias,
Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: irmãos, já havia sido profetizado 200 anos, como nós vimos, está aqui as referências, Isaías 44, 28 e ainda Isaías capítulo 45, versículo 1 a 6. Esta última referência, observe que Deus chama Ciro de meu pastor e meu ungido, termos que também são usados a respeito de Jesus. A palavra hebraica para ungido é a raiz de que deriva a palavra Messias. Consequentemente, irmãos, houve alguns judeus que viveram durante a época de Cristo que pensavam que essas palavras a respeito de Ciro significavam, na realidade, que o Messias viria como um conquistador poderoso. Muitos da época de Cristo entenderam mal e interpretaram a palavra ungido como um conquistador Ciro, mas demorou para a igreja, até os apóstolos entenderem que Cristo estava interessado a conquistar os corações. Ponto 2. A restauração espiritual de Israel. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal, irmãos, do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Tópico 3. Deus cumpre as suas promessas. A primeira grande promessa de Deus aos homens está em Gênesis capítulo 3:15, é o próprio Evangelho. Paulo demonstra que a promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre do legalismo e da dependência do esforço do homem. Irmão, já ouviu aquele hino? Quem tem promessa de Deus não morre? Eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu só cito somente Hebreus capítulo 11, versículo 13, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O texto destaca que é mais importante não é receber a promessa, mas antes permanecer na fé. Ponto 1. A finalidade de Deus em suas promessas. Existia uma promessa. Qual era a promessa? Jeremias capítulo 27, versículo 22. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando as suas iniquidades e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, existia uma promessa. Vejam essas duas referências. Irmãos, Deus renova as suas promessas de bênçãos. É o ponto 2. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. E aí, ponto 3, Deus renova a fé dos abatidos. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso. Hoje, como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Quarto tópico e último, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Eu não comentei no início, mas agora eu coloco. Vejam a capa da nossa lição. É uma Bíblia nas mãos. Observe que o despertamento, a vida de oração, tem a sua postura na santa palavra de Deus. Ponto 1. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Veja depois essa referência. Não foram introduzidas novas formas de culto. Hoje querem mudar a liturgia, querem inovar. Nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Ponto 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Vejam também esta referência. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Meus irmãos, que nós possamos viver esse despertamento e buscar a presença de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até, se Deus quiser, a próxima aula. Amém.